Vem cá, me diga uma coisa. Como é que é lá no 2023? Somos muito felizes. A natureza está em ordem. Estamos todos bem. Não há guerras. Os seres humanos se conscientizaram da paz. E os baixinhos, eles vão poder viver realmente todo mundo melhor, sem violência, sem drogas. Sem drogas, sem violência. O futuro é belo. Sejam bem-vindos ao futuro. E por que você veio aqui? Para conscientizar que a gente realmente tem que lembrar disso, para que realmente exista esse 2023 com tudo isso bonito? Vim aqui para dizer que você continue a conscientizar seus baixinhos e adultos de que a natureza precisa deles. Porque assim o futuro será melhor. Obrigada, Xuxa. Você está fazendo um ótimo trabalho. 女士们、先生们，大家好。岁月不居，时节如流。2019年马上就要到了，我在北京向大家致以新年的美好祝福。2018年，我们过得很充实，走得很坚定。这一年，我们战胜各种风险挑战，推动经济高质量发展，加快新旧动能转换，保持经济运行在合理区间，蓝天碧水净土保卫战顺利推进，各项民生事业加快发展，人民生活持续改善，京津冀协同发展，长江经济带发展，粤港澳大湾区建设等国家战略稳步实施。我在各地考察时，欣喜地看到，Your kids probably have one of these, right? Not quite. Hell of a pilot? No. That skill is all AI. It's flying itself. Its processor can react 100 times faster than a human. The stochastic motion is an anti-sniper feature. Just like any mobile device these days, it has cameras and sensors, and just like your phones and social media apps, it does facial recognition. Inside here is 3 grams of shaped explosive. This is how it works. Did you see that? That little bang is enough to penetrate the skull and destroy the contents. They used to say guns don't kill people. People do. Well, people don't. They get emotional, disobey orders, aim high. Let's watch the weapons make the decisions. Now, trust me, these were all bad guys. Now that is an airstrike of surgical precision. It's one of a range of products. Trained as a team, they can penetrate buildings, cars, trains, evade people, bullets, pretty much any countermeasure. They cannot be stopped. Now, I said this was big. Why? Because we are thinking big. Watch. A $25 million order now buys this. Enough to kill half a city. The bad half. Nuclear is obsolete. Take out your entire enemy, virtually risk-free. Just characterize him
release the swarm, and Resti's dumb weapons drop where you point them. Smart weapons consume data. When you can find your enemy using data, even by a hashtag, you can target an evil ideology right where it starts. Nesse momento, em Brasília, existem 83 irmãos ocupando cargo dentro da Câmara, eleitos para a Câmara e para o Senado. E seria tão simples a bancada maçônica se reúne e vota maçonicamente no próximo. Quão bom é estar entre os irmãos. A maçonaria volta às ruas e vem ao Congresso Nacional para libertar o Brasil da corrupção. Estou muito honrado de estar aqui na reunião de grandes obreiros, herdeiros aí das grandes obras que a maçonaria realizou nesse país, nessa grande pátria, no passado. Estou diante aqui dos obreiros do futuro. Nossos ideais são os mesmos e agora nós vamos levar os princípios maçônicos lá para dentro do Senado. O irmão Álvaro Fernandes Dias foi iniciado na Ordem Maçônica em 23 de novembro de 1974. As autoridades maçônicas, minha homenagem. Onde que a maçonaria se perdeu em representar a luta contra a tirania? O Brasil é nossa responsabilidade, como eu falei. A maçonaria inventou o Brasil. E nós temos uma responsabilidade extra, que é aquela que a maçonaria nos dá. De modo que quando terminarmos esse processo, a gente esteja entrando naquilo que nós desejamos para o Brasil. Boa tarde, parentes. Eu quero apresentar um pequeno prefácio a respeito do nome chamado, que é comemorado dia 20 de agosto, o Dia Mundial do Maçom. O nome maçom, ele é dado, adquirido, por ganhar várias guerras e políticas religiosas. Coloca bem aí, políticas e religiosas, ok, parentes? Fique atento a esses dois nomes, política e religiosa. O maçônico inclui duas datas festivas: São João Batista, 24 de junho, e São João Evangelista, dia 27 de dezembro. Ela consiste numa organização fraterna que remonta às fraternidades locais, que é considerado como pedreiros, ou seja, ideologia. A sua origem vem da Escócia, no final do século XVII para o XVIII. Em 1717, em Londres, criou a primeira loja maçônica, sendo um grupo de homens arquitetos que viajavam de cidade a cidade, construindo templos e castelos há mais de 3.000 anos, aproximadamente, com a influência da Igreja na Idade Média. As corporações de ofícios se estendeu para a Inglaterra, produziu literaturas para legitimar a maçonaria. Veja bem, irmãos, legitimar, ou seja, criaram escrituras, criaram livros para que eles pudessem ser o quê? Um marco da história. Por isso que muitos hoje não conseguem entender aonde está a veracidade, porque a própria maçonaria trabalhou para isso. Ela investiu pesado em cima da literatura. Seguindo, com isso ganhou a tradição de Salomão, do livro da Cabalá, o livro dos Templários, do Egito, dos essênios, filósofos gregos, templos de Roma e segmentos. Ela é considerada como uma cosmopolita, pois agrega as religiões, sendo elas cristã,
judaica e islâmica, utilizando o conceito universal, com a ONU. Veja bem, parentes, com a ONU, concordando com o governo mundial. Pensa bem, se ela está agregando tais religiões juntamente com a ONU, o que esperar desse tipo de órgão? Vamos lá. A maçonaria se propõe em duas dimensões, o discurso e a simbólica. E propõe uma organização sociocultural. Veja bem aí, parentes. Sociocultural. Aliança com a cultura. Pensa bem. Para criar um novo mundo que ela estende como governo da República Maçônica Universal. O mundo inteiro. Imagina bem, irmãos. Com um discurso comunista, socialista, esquerdista, nazista, enfim. E isto é uma proposta delinear da maçonaria. Ou seja, a maçonaria consegue se subdividir, dizendo que vem da esquerda ou vem da direita ou até mesmo do centro. Vejamos aqui o segmento. Ela com isso busca sua legitimidade e ao nosso tempo apresenta que não possui. Aí você faz uma pergunta, se ela está buscando a legitimidade, por que ela tanto esforça adentrar nos pensamentos dogmáticos de cada grupo, dizer que ela não é religião, mas ela apoia tais religiões? Há uma contravenção aí, correto, parentes? Tem alguma coisa errada aí? Aquele dito daquele livro que mente às nações, o joio no meio do trigo, está similar. Ela, com isso, busca a sua legitimidade e, ao nosso tempo, apresenta que não possuiu. Ou seja, tenta resgatar aquilo que ela diz ter e não ter ao mesmo tempo. Em 1822, na fala Independência do Brasil, né, dizer ser independente, o mesmo entregou nas mãos da maçonaria através de José Bonifácio e Dom Pedro I, com uma linha revolucionária às causas internacionais, na qual até hoje reflete a corrupção. Então, parentes, o que se percebe é que a maçonaria ela adentrou num grupo com uma influência chamada Independência do Brasil, mas ao mesmo tempo ela indicou pessoas que representavam a maçonaria. Para quê? Para representar questões internacionais. Porque se o Brasil tem tudo, todos os material, tem todas as riquezas, por que buscar de fora? Por que defender questões de fora? 100 anos depois, 1922, o historiador A.C. Sintra lançou uma obra chamada O Homem da Independência, a qual desmistifica a farsa da maçônica patriarca José Bonifácio. Também o historiador espanhol José Ferrer Benimeli tentou em seus vários livros não de responder, mas entender por que a maçonaria quer se considerar legítima e herdeira dos épicos do Egito, da Grécia, dos judeus, dos muçulmanos, do cristianismo, do espiritismo e demais grupos. Observando as religiões do mundo, todas elas, pelos seus dogmas e estruturas inerentes a elas, são contraditórias e inconciliáveis. Mas a maçonaria traz uma proposta semelhante ao Yang Jung, aquele círculo que os parentes devem entender, que assimila o bem com o mal. É impossível, né, amados? É impossível porque se a pessoa só quer aplicar o mal perante as pessoas que estão com o bem, certamente será o quê? Somente atritos. Então, se a maçonaria traz uma proposta Yang Jung de uma nova religião para que todas venham dialogar, aniquilando assim as tradições. No governo Michel Temer, instituiu José Bonifácio como patriarca da independência. O governo maçônico comunista, que controla o Brasil desde 1822, pretende comemorar 200 anos de suposta independência em 2022, com a sua grande festa.
E o engraçado é que a esquerda, com José Genuíno e José Disseu, tem o player de intelectos da esquerda que irá habilitar a minoria, a memória de José Bonifácio. E lembrando que grande parte do governo atual do Bolsonaro tem 38% do seu gabinete como PT no cenário político. Seria coincidência? Seria casual? Na verdade, parentes, uma questão de reflexão. Para quem diz não aliança com o comunista, é estranho. A corrupção está generalizada. E dizer que desde 1964 ela iniciou, mas essa frase seria considerada como o quê? Com a frase tardia. Tarde demais, sabe por quê? Pois veio a corrupção desde 1822, se arrastando. A maçonaria ela é considerada mista, sendo ela francesa e inglesa. A maçonaria vermelha, que é representada pelo Lula, que é considerada francesa, ela tem no seu dogmato o socialismo e o comunismo. Já a maçonaria azul, com a representação do Bolsonaro, que é inglesa, ela é capitalista e sionista. A maçonaria, enfim, é a mãe do socialismo e liberalismo. Se vocês perceberem, parentes, a maçonaria ela é tanto Bolsonaro como Lula. A diferença é que um segue linha reta e outros em linhas tortas, mas no final do túnel ela vai concluir a sua missão. O livro Scarlet and the Beast, com John Daniel, que contém 3 volumes, foi publicado nos anos 90, denunciando as maçonarias francesa e a inglesa de promover várias guerras a partir de 1090. E seguindo em 1119, a Sociedade Secreta de Priorado de Sião fundou a Sociedade Secreta dos Cavaleiros Templários, com o objetivo de proteger os cristãos, mas cobrava por isso. O negócio ficou tão lucrativo que eles criaram um sistema bancário, tanto que esses passavam a brigar entre si durante 200 anos. Em 1313, a Igreja Católica resolveu, com o Priorado de Sião, destruir os Cavaleiros Templários, sendo alguns fugindo para a Escócia, criando a maçonaria inglesa em 1717, a qual eles mesmos alimentam a ideia da numerologia. Eles creem na numerologia, que está contido no livro da Cabala. E hoje nós vemos o quê? Hoje nós vemos aí a astrologia, baseada em cima disso também. Ela se fundiu nesse pensamento, como a moderna, especulativa e atual. A maçonaria não é cristianismo, mas um órgão ou pensamento universal. Ou seja, né, parentes? Cai na contradição. Acaba sendo que se adentra as religiões. O Priorado de Sião versus os Cavaleiros Templários apontam para ensinamentos que a Maria Madalena foi casada com o suposto Jesus, que teve uma santa criança, e os meríngios da Europa reivindicaram serem os membros dessa linhagem sagrada. Antigos pergaminhos revelam o plano dos merovingios de estabelecer um trono universal em Jerusalém, que é atual, que é sionista, por meio de linhagem de Davi. Aí vocês percebem o plano que eles mesmos estão criando, né, parentes? O próprio plano de um livro que eles criaram e supostamente se legitimando. Então, nós percebemos, a religião hoje, ela, pela maçonaria francesa, ela se subdivide em 2 grupos, sendo ela, a francesa, ela está hoje encarregada de dominar, administrar o catolicismo, o espiritismo e a filosofia e o ocultismo, certo? Enquanto a maçonaria inglesa
que ela está com a finalidade de dominar e engrenar as questões em cima do protestante e gospel, dos adventistas, do mormonismo e demais tradição, a metodista, luterana, batista, enfim. O livro Albert Pike, Morals and Dogma, remete o cristianismo, o judaísmo, o islamismo como algo incomum na influência maçônica. Veja bem, parentes, maçônica, ela tem uma influência maçônica. Essas religiões que muitos abraçam dizer que é de Deus, do cristianismo, do revelador da Bíblia, está aí, ó, do judaísmo, cristianismo, islamismo, tudo que influencia o ismo. E então esse livro de Albert Pike, de Moral e Dogma, de Morals and Dogma, e nesse livro ele é considerado esotérico. Para os maçons escoceses tem essa referência em dizer que o cristianismo, o judaísmo e o islamismo é influência maçônica. O filme Código da Vinci identifica também tal questão, como o Brasil tem um grande número de maçons para um futuro projeto do Quinto Império. Eu creio que, parentes, mediante a isso, é muito claro e objetivo entender quem realmente é esse grupo da maçonaria, a qual vai ser comemorado agora, dia 20 de agosto. Você pode perceber que são determinados pensamentos que subdividem em grupos, espiritismo, budismo, islamismo, cristianismo, que subdivide em católica e protestante. Então, amados, questionar que esse grupo é legítimo seria o quê? Limitar o conhecimento e a visão da história da humanidade. Porque os Cavaleiros Templários, Rosa Cruz, mediante hoje com a maçonaria, com seu apoio e aliança, trabalharam muito bem e atentar em legitimar tais grupos. Todavia, nosso grupo aborígenos foram livres, mas com a chegada de Cabral em 1492, a história começou a mudar. E quem não aceitou a tal imposição se submeteu ao quê? A encontrar com a própria morte. Os que sobreviveram estão aí hoje, que repassaram tal conhecimento, dogmatizando os erros dos europeus para conosco. Hoje, quem quer ser livre, simplesmente pesquise e entenda qual que é a real situação dos nossos povos. Esse é um pouco o prefácio que eu apresentei, e com determinado tempo não podemos dar sequência a essa visão aí. Agradeço a todos. E para finalizar, parentes, nós temos também o livro A História Secreta do Brasil, de Cláudia Bernardes S. Pacheco, que é o livro Milênio. Na página 174, retrata que Cristóvão Colombo foi contratado como Cristo Color, como Zarco, nome de batismo. E o próprio Jesus era conhecido também como Yeshua, na Bíblia do Almeida. Já foi planejado há tempos e escrito pelos ingleses. Então o nome Jesus, parentes, foi considerado para Cristóvão Colombo como o Salvador, como o Messias, como que trouxe a revolução, porque ele trabalhou para a maçonaria. Ele trouxe méritos para os europeus sobre essa terra que antes chamava Pindorama, porque ele só agregou pessoas que não eram profanas na classificação deles, pessoas que não tinham ideologia, que não aceitavam aliança, porque eles queriam adiantar e proliferar o grupo chamado cristianismo, que na época era Roma, que era dominante. Hoje nós temos protestante, nada se difere tanto assim, mas está no mesmo barco. Esse livro remete à união de cristãos e judeus na nova era, a era da política religiosa e econômica, ou o reinado do Espírito Santo, porque eles queriam promover uma paz, claro, mediante a tanta tortura que houve sobre aqueles que não quiseram esse livro criado pelos europeus, o cristianismo. Houve muita tortura, houve muita conturbação entre os próprios gabinetes da política. Aí houve um momento que eles queriam apresentar o quê? Uma paz entre as nações. Foi onde que foi colocado esse livro da Bíblia.
Então, parentes, fica aí uma reflexão para todos, entender, mais uma vez, reforçar nosso entendimento através de algumas referências de livros e escritores que eles presenciaram mediante alguns que eram integrantes desse grupo da maçonaria, que antigamente chamava Cavaleiro Templário, Rosa Cruz, enfim, o Priorado de Sião, como queiram chamar também, e eles subdividiram e criaram novos agrupamentos, criaram novas revoluções, novas ideologias, embutindo dentro de livros para criar a legitimidade e propagar dentro de hoje o que? A geocultura, que eles são o que? Propagadores da irmandade, da liberdade e irmandade, sendo que, na verdade, no passado houve muitas atrocidades, houve muita covardia contra crianças, gestantes, não só negros e índios, como amarelos e pardos e brancos também, que também tiveram consentimento de tanto erro que eles cometeram, em nome da maçonaria, em nome dos governos políticos europeus, que hoje está subdividido em grupos: espiritismo, islamismo, ateísmo, cristianismo, mormismo, adventistas, enfim, nada escapa. Essa ideologia foi bem programada, trabalhada, e mediante esses livros de Albert Pike, é muito claro a respeito de como eles têm propagado. Os fundadores da Igreja do Sétimo Dia, se observar, eles foram enterrados em túmulos como mausoléu de modelo maçônico. Então, queridos, é somente investigar quem fundou determinadas igrejas, sendo adventista, sendo ela batista, metodista, eles têm tradição e traços maçônicos, porque eles foram batizados nos mesmos para criar essa tal ideologia, para que o grupo de revolução em espírito não se criasse novamente contra esse tipo de imposição que foi colocada sobre nossos ancestrais, que são os aborígenes, que não tinha nenhuma mistura de religiosidade, nenhuma mistura de tradições europeias em nosso meio. E foi o quê? Foi banido hoje por esses pensamentos disturbados, chamado hoje de quê? Tecnologia. Hoje o quê? Misticismo, de pensamentos de vários dogmas, respeitar a religião. Respeitar a religião por quê? Se todas elas têm uma fração do domínio francês, europeia também, sobre os nossos ancestrais, contra nossas riquezas da terra que aqui se encontra, que é vendida a preço de banana para os norte-americanos. Não é diferente nos dias de hoje. Fica uma reflexão para todos nós hoje, parentes. Isso é só um pequeno prefácio apresentado, uma expressão de dignidade contra esse grupo chamado maçonaria, que hoje lidera todas as religiões a nível mundial. Todas. Há livros de pensamentos e denúncias não filantrópicas, que não tem nenhum, como diz, nenhum chamado elo com o governo, porque o governo ele traz somente aquilo que ele quer apresentar, não aquilo que ele impôs. Então fica uma reflexão para quem tem a mente, para quem são aquelas pessoas de mente aberta. Agora, quem quer defender o sistema, infelizmente, mediante esses poucos relatos, ainda não vai entender. Música não foi feita para você dançar, e sim para abrir os seus olhos, Abra os seus olhos, uou! A verdade está na sua cara, você não consegue ver. Abra os seus olhos, uou! Permanece a hierarquia das pirâmides do Egito. Abra os seus olhos, uou! A verdade está na sua cara, você não consegue ver. Abra os seus olhos, uou! O faraó moderno continua a dominar você. Abra os seus olhos, negou, essa é a cena. Prevalece o regime de um sistema. A cada dia que se passa, pessoas são manipuladas, pensamento em massa. Poucos com muito, muitos com pouco. Tantas controvérsias em um mundo cada vez mais louco. Vou divulgar o que a TV não divulgou. Vou te falar o que o ministro não falou. O que separa o controle do subordinado. O que separa a elite do escravizado. O que separa seres humanos, raças, etnias. O que separa a verdade de hipocrisias. O que separa chama-se conhecimento.
É assim.